Você não precisa ser refém do medo de falar. Olá, eu sou Emily Bailone, coach de comunicação, e eu quero falar um pouquinho disso aqui para você. Quero começar contando a história de um tímido advogado que se formou lá na Inglaterra e que era preciso ele escrever todo o script das suas teses, das suas defesas, para que ele conseguisse falar em público. De tão tímido que ele era, de tanta dificuldade que ele tinha de se expressar, de falar em público. E aí, num dos seus primeiros discursos, ele fez isso, ele escreveu todo o discurso que ele iria falar. E o que aconteceu? Logo de cara, ele estava tão nervoso, mas tão nervoso que ele tremia. E no que ele tremia, ele não conseguia ler aquilo que ele tinha escrito, ele não conseguia focar no discurso que ele tinha feito, e aí não conseguiu falar nada. E esse advogado é Mahatma Gandhi. Gandhi, que depois que foi para a Índia, descobriu seus ideais, aquilo que fazia sentido na luta para ele viver, ele decidiu se tornar um comunicador excelente, ele decidiu aperfeiçoar essa habilidade dele de se comunicar e no final da sua vida, ele falou na presença de milhares de pessoas e de pessoas que estavam dispostas a morrer pelos ideais de Gandhi. Tão grande que era a sua influência. E isso aconteceu por quê? Porque ele simplesmente decidiu. Ele decidiu se transformar em uma pessoa que tinha essa habilidade de se comunicar. E ele não tinha essa habilidade antes. E a dificuldade de se comunicar, ela prejudica muito a nossa vida, prejudica a vida profissional, a vida pessoal, essa dificuldade de se comunicar, de se relacionar com as pessoas, de se expressar. Isso afeta a nossa vida de forma muito drástica, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar. E a base dos relacionamentos é essa comunicação. E quando nós somos colocados em uma situação em que nós temos que nos expressar, muitas pessoas têm um verdadeiro pavor desse momento, de ser colocado em situação em que a pessoa é o centro das atenções e ali ela tem que expressar a sua opinião, ela tem que expressar a sua ideia, ela tem que se relacionar com pessoas de hierarquia superior, ou ela tem que se relacionar com pessoas que ela não conhece, ou falar na frente de várias pessoas, de uma quantidade grande de pessoas. E para muitas pessoas isso é atordoante. Isso é uma forma de ansiedade social. E o que é ansiedade social? É uma ansiedade que surge quando a pessoa tem que interagir, que ela tem que interagir com outras pessoas, ela tem que falar em público. E quando eu digo falar em público, eu falo independente da quantidade de pessoas que ouvem, mas naquele momento em que você é o centro das atenções, em que você tem que se pronunciar, que você tem a oportunidade de falar, de convencer, influenciar as pessoas e você não consegue fazer isso. Simplesmente porque essa ansiedade social vem e vem com ela o medo, insegurança e são todos sentimentos e inquietações que fazem você travar e não conseguir falar e expressar aquilo que você quer. E geralmente quando essa ansiedade social se manifesta, as pessoas tendem a observar grandes oportunidades como ameaças e tendem a fugir das grandes oportunidades achando que elas eram ameaças. Isso não é algo esporádico, não. Um estudo feito aqui da Universidade do meu estado, Universidade Católica aqui de Goiás, constatou que 90% dos estudados, das pessoas que foram ali entrevistadas, tinham medo de falar em público, tinham medo de se expressar. E um jornal americano, The Sunday Times, constatou que o medo de falar em público está na frente, inclusive, do medo da morte. No ranking de fobias das pessoas. E ele só não está na frente no medo de perder algum ente querido. Então é muito recorrente as situações em que as pessoas são tomadas por esse medo, por essa fobia de falar, de se expressar e simplesmente travam. E aí vem aquela palpitação, aquele suor excessivo, aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquela vontade de correr. Aí você tenta trazer na memória algo para falar e aí você não lembra porque simplesmente só vem aquele branco, aquele pânico e você não consegue se expressar. E se isso acontece com você, hoje eu quero te trazer uma dica valiosa, uma primeira e mais importante dica, porque isso já aconteceu comigo, assim como aconteceu com Gandhi, e isso já aconteceu com artistas como Julia Roberts e Richard Gere, que tinham problemas e dificuldades físicas, limitações físicas na fala, e conseguiu trabalhar tudo isso.
Então hoje eu quero deixar essa dica que para mim foi o começo da minha carreira na comunicação. É o quê? É simplesmente você decidir. Você decidir trabalhar a sua comunicação, você decidir se tornar um excelente comunicador. E para isso, para a gente começar qualquer habilidade, qualquer aprendizado, o primeiro passo é conhecer, é conhecimento, saber que você precisa melhorar. Então, se você já sabe que precisa melhorar, que precisa ter essa habilidade aperfeiçoada e que hoje eu falei para você aqui que você pode, na verdade, você não só pode, como você deve trabalhar essa comunicação. O primeiro passo é você decidir se tornar um excelente comunicador. E aí eu convido você a continuar me acompanhando. Acompanhe a sua caixa de e-mails que eu estarei enviando conteúdos, enviando dicas para você se comunicar melhor. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo alguma experiência, alguma dúvida sua. Até mais!